Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos da palavra. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta, aí no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 12. Os irmãos encontraram? Daniel, capítulo 3, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a tua estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Verso 27. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode louvar o nome do Senhor? Dá um aleluia ao nosso Deus bendito e todo-poderoso. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, amado Pai, nós te exaltamos, Senhor, te bendizemos. Somos gratos a Ti, Senhor, porque sentimos a Tua doce presença aqui conosco, Senhor Deus. Por vezes passamos, ó Deus, por provas de fogo nessa vida, Senhor. Mas Tu és o Deus que está conosco, Senhor. Tu és o nosso companheiro, Senhor Deus. E nós pedimos a Ti que Tu fiques conosco na meditação da Tua palavra. Que Tu venhas nos trazer o alimento vivo, Senhor Deus, que vem do céu. E nós Te adoramos assim, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Os irmãos têm liberdade de sentar? Meus amados, esse texto maravilhoso da palavra de Deus, no livro de Daniel, né? O livro de Daniel, no Velho Testamento, ele é um livro histórico, né? Mas também é um livro profético. E também é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A questão de ele ser histórico, ele nos dá a segurança de todas as coisas que estão escritas nesse livro são verdades. E eles aconteceram verdadeiramente. A questão de ser profético é que
tudo que o Senhor escreveu aqui veio da parte de Deus e tem um propósito para as nossas vidas. Ele conhece a maneira como cada um de nós entrou nesse lugar. Eu não sei, por vezes, as provações que os irmãos têm passado, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que é o mesmo Deus que nós servimos, eu sei que Ele está com cada um de nós aqui, nas provas pelas quais nós estamos passando, e que há um propósito nessas provas para as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. E essas provas nós passamos têm um propósito de bem para as nossas vidas, porque o Senhor diz que os pensamentos de Deus não são com os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos, mais elevados que os nossos. E o propósito de Deus, mesmo na nossa prova, é de trazer paz, é de trazer libertação para as nossas vidas e salvação, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o contexto que nós vivemos aqui, né, o ocorrido aqui é na Babilônia. Né, e a Babilônia era um império grandioso. Né, podemos dizer que era o mundo da civilização daquele momento que viviam ali. Né. O povo de Israel tinha a sua terra prometida por Deus e habitavam nessa terra, só que, pelo pecado dos homens ali, dos judeus, eles foram retirados da sua terra. A terra a qual o Senhor tinha dado para eles por herança. Né? E eles, pelo seu pecado, foram retirados, foram exilados de Israel, e foram levados ali para a Babilônia, né, que era aquele mundo que existia naquela época, aquele império, numa condição diferente, não mais de donos da terra, mas de escravos. E junto dessa leva de judeus que saíram de Israel para a Babilônia, estava ali os jovens ali, Daniel, um homem chamado Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, na verdade, eles tinham outros nomes quando eles foram para lá. Eram nomes da cultura hebraica. Né? Eram nomes que davam a identidade deles com o Senhor. E quando eles chegam ali naquela situação nova, né, naquele mundo novo, a primeira coisa que o rei daquele mundo fez foi trocar o nome deles, para mudar a identidade deles e ligar a identidade deles com os deuses daquela terra. Porque aquela terra era uma terra pagã. Meus irmãos, aqueles homens, eles foram, e eles faziam parte, na verdade, de uma elite ali de Israel. Né? A palavra, né, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que o número das pessoas que saíram de Israel e foram exiladas em Babilônia foi um total de 4.600 pessoas. Era muita gente. Né? Essas 4.600 pessoas, a maioria delas era a nata da política, né, da eclesiástica, né, do clero ali de Israel, e também da intelectualidade. Eram homens intelectuais, né, que saíram ali de Israel e foram para aquela região de Babilônia. E o rei da Babilônia, ele quis aproveitar, né, essas pessoas que tinham grande sabedoria, como era o caso desses jovens aqui. Ele quis aproveitar para ser estabelecido em pontos importantes ali da Babilônia. E foi o caso deles. E esse rei, Nabucodonosor, ele, em determinado momento, que é o que nós lemos aqui no capítulo 3, ele fez uma estátua de ouro e colocou essa estátua num lugar ali, numa província da Babilônia, como um ponto de adoração. E fez um decreto ali, que quando se ouvisse os sons de harpas e de saltérios, né, e todo tipo de música que tivesse naquele momento, todas as nações que estavam sobre o domínio da Babilônia tinham que se voltar para ali e se prostrarem e adorarem aquela estátua. Foi um decreto do rei. E quando o decreto foi dado, se as pessoas não cumprissem esse decreto, a penalidade, o juízo seria colocar essa pessoa que não atendeu a esse mandado, esse decreto do rei, para uma fornalha de fogo ardente. Então a pessoa seria condenada à morte, se ela não se prostrasse e não adorasse, né, aquela estátua de ouro. Meus irmãos, esses três homens, né, que nós colocamos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram do povo de Israel, eles se recusaram a adorar outro Deus que não fosse o Deus deles. Mas quando nós vemos aqui, eram três homens, na verdade. Só que os irmãos lembram que nós falamos que saíram 4.600? Era muito mais gente.
E aquelas pessoas todas estavam naquele mundo e estavam naquela situação, né? Eu sou povo de Deus, mas eu vivo numa terra que não serve ao meu Deus. E aquelas pessoas elas estavam entre aqueles dois mundos, né? Entre servir ao Senhor ou servir aos deuses da terra. E o que acontece? Se as pessoas que estavam naquele mundo obedecessem o mandato do rei Nabucodonosor, o que ia acontecer? Nada, né? Ia ficar tudo bem, tudo tranquilo. Olha, a regra é essa, né? Se você adorar essa estátua, se você fizer aquelas coisas, aquelas regras que o mundo impunha para todas as pessoas que viviam ali, porque haviam vários grupos, né? Nós tínhamos ali o rei, tínhamos os oficiais, os prefeitos, as pessoas importantes do reino, nas quais esses homens faziam parte também. E tínhamos esses judeus que vieram de Israel, que era povo de Deus, que estavam todos misturados ali. Se as pessoas fizessem o que Nabucodonosor estava falando, ia dar tudo certo. Olha, ninguém ia morrer. Ia ficar tudo bem. E nós vemos que nós nos colocamos nessa situação, né, porque a palavra nos mostra sobre o povo de Israel, e nós sabemos que há um paralelo, né, não há uma substituição, mas há um paralelo entre o povo de Israel e a igreja de Cristo. Nós também vivemos num mundo, né, que tem as suas regras. E nós um dia aceitamos o Senhor Jesus. E nós temos um problema, né, um confronto, que nós todos os dias nos colocamos diante dele, de ou seguir as regras deste mundo. Qual a opção que nós vamos fazer? Seguir as regras desse mundo, fazer parte dessas coisas e nos sentirmos encaixados, né, envolvidos sobre as coisas desse mundo, e vamos prosperar nesse sentido e não vamos ter problema nenhum. E, de repente, também nós servimos ao nosso próprio Deus, né? É o que talvez a maioria das pessoas fazem, não é isso? A gente tenta fazer um equilíbrio ali, né, entre viver nesse mundo, as regras das coisas desse mundo e as coisas do Senhor, né? Ficamos divididos. Mas a palavra nos diz que é impossível servir a dois senhores. Aí nós temos um grande problema, né? Porque a palavra diz o seguinte, que quando você serve a dois senhores, ou você agrada um, mas vai desagradar o outro. E aí a situação começa a complicar para nós. E nós nos vemos em situações que se tornam meio que difíceis e impossíveis. E são provações que nós temos que passar. Quando nós olhamos para o texto, ele nos encoraja a dizer o seguinte, olha, seja como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Não ceda para as coisas desse mundo. Seja um homem definido, uma mulher definida, um jovem definido, né? E quando nós olhamos para nós mesmos, nós pensamos assim, mas será que eu mesmo consigo fazer isso? Será que dá para mim isso? Meus irmãos, existem provas que nós não conseguimos passar sozinhos. Nós não conseguimos, por mais que nós tentemos, nós não conseguimos, nós ficamos divididos. E aí incidimos nisso, agradamos a um Deus e desagradamos ao outro, né? E nós não estamos com um pé no mundo e um pé na nossa vida com Cristo. Mas a palavra nos diz que ali, a coisa veio que há uns homens judeus, né? Uns homens judeus. E por que o texto fala de uns homens judeus? Porque esse tipo de salvação, como o Senhor Jesus falou, a salvação vem dos judeus. Esse livro é profético apontando para o nosso Senhor Jesus, né? Que o Senhor ia tirar do meio ali do povo de Judá, da tribo de Judá, um que ia resolver os nossos problemas. Porque todos ali estavam escravizados. Todo o reino da Babilônia, os oficiais, o próprio rei, né, os crentes que viviam naquela época, Daniel também, Sadraque, Mesaque, Abidnego, todos estavam no mesmo problema. E ninguém podia fazer nada, porque se não atendesse ao comando do rei, seria morto. Mas aí, aqueles 3 homens falaram, não, nós não. Eles enfrentaram o problema, né? Aquilo que os outros não conseguiam fazer. Os irmãos conseguem entender isso? Aquilo que os outros não tinham como fazer. Eles foram lá e falaram, não, eu não vou fazer. Eu vou enfrentar o rei desse mundo, o príncipe desse mundo, né? E eles foram lá, não se debruçaram, e sabe o que aconteceu? Houve ali, nós estamos diante de um tribunal. Porque os prefeitos, né, as pessoas importantes da época, que já estavam de olho ali em Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, porque o mundo está de olho em nós.
né, nós que somos crentes, ele está sempre de olho para saber qual vai ser o próximo passo dele. E agora? Né? Nessa situação, ele vai ficar de que lado? Ele vai seguir as coisas. Porque hoje nós não temos uma estátua, né? Uma estátua de ouro, literal, né? A qual nós temos que nos voltar, nos prostrar e adorar. Mas quantas são as coisas desse mundo que se levantam e que o mundo olha para você e olha para mim e diz, agora, o que você vai fazer? Você vai seguir as nossas regras, você vai falar as palavras que nós queremos que você fale, você vai fazer as atitudes que nós queremos que vocês façam, vocês vão vestir as vestes que nós queremos que vocês vistam, ou vocês vão ser totalmente excluídos e cancelados, né? Como uma palavra muito comum hoje em dia. Né? Se você não segue essas regras, você é cancelado. Né? Você passa a não existir. É como se houvesse uma morte para aquela pessoa no contexto social. Sim ou não? E a coisa não tinha saída. E aí dos judeus, né? Ali do Senhor Jesus, né? Jesus que veio da tribo de Judá, se levanta um e que se oferece em sacrifício. Porque eles sabiam que o fato de eles negarem, né? Agir de acordo com as coisas desse mundo, a se misturarem com o pecado, né? Se negassem, a condenação ia ser a morte. E eles foram diante de Nabucodonosor, porque eles foram conduzidos ali, né? Assim como o Senhor Jesus foi conduzido diante de quem? Ali de Pôncio Pilatos, né? Que representava o governo da época. Né? Todos acusando. Né? Olha, ele não fez isso, ele não se prostrou, ele não adorou. Os irmãos lembram da situação de Jesus no deserto, né? Quando ele foi tentado pelo adversário? Né? A coisa foi muito semelhante. Né? Olha, se você tão somente se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. Todas as coisas. E foi isso que Nabucodonosor, quando estava diante dos três ali, falou, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos fazer o seguinte, olha, não tem nada não. Se agora mesmo eu tocar essas músicas aqui, o saltério, a harpa, né, aquelas gaitas todas, você simplesmente se prostrar diante da estátua que nós colocamos e adorar, não vai acontecer mais nada com você. Olha que coisa simples. Por que você não opta por isso, rapaz? Você é doido, você é louco. E aí sabe o que os três falaram? Nós lemos aqui. Falaram assim, olha, rei, nós não vamos nem discutir com você sobre esse negócio. Nós não temos que dar ouvidos, nem lidar, nem negociar com o adversário. A nossa palavra é o seguinte, né, porque o rei falou assim, olha, e qual vai ser o Deus que vai te livrar da minha mão? Né? Ele falou assim, olha, não tem esse negócio. Se existe um que pode me livrar. E esse é o meu Deus, é o Deus que nós servimos. Mas tem uma coisa, se ele não nos livrar, não tem problema, porque nós não vamos adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aquela palavra acendeu a ira de Nabucodonosor, e ele falou assim, não, vamos fazer aquilo que foi determinado. Não é isso? Só que mais ainda, eu vou apertar. Porque a fornalha, ela era quente, ela era letal, matava. Ele falou o seguinte, olha, aumenta 7 vezes. Aumenta 7 vezes o calor para nós lançarmos esses três, para as pessoas verem, né, e ser um testemunho de que quem ousar a se levantar contra o rei, vai acontecer isso daí. E aí foram lá e esquentaram aquela fornalha, meus irmãos. E o que aconteceu? Ele pegou os caras mais fortes que tinham no reino dele, olha, pega, maneteia eles, amarra e lança dentro da fornalha agora. O calor era tão grande, meus irmãos, que aqueles homens que eram fortes, que levaram os três para aquela fornalha, eles foram fulminados. Com o calor, eles foram fulminados. Mas eles lançaram ali os 3 homens. E aí vem outra cena interessante, que Nabucodonosor, ele estava ali com os seus principais ali, e ele olha, eu imagino que era como se fosse uma tela, que ele estava vendo o que estava acontecendo ali dentro da fornalha. Né? E ele vê, e fala para ele, espera um pouquinho, ele se espantou. Mas, olha, não eram 3 homens, aqueles que nós lançamos dentro da fornalha? Como é que eu estou vendo agora 4 andando? Porque, olha, ele lançou 3 homens na fornalha amarrados. E tinha 4 homens que estavam passeando. Eles estavam passeando dentro daquela fornalha, desamarrados, totalmente livres. Né? E ele fala assim, o próprio rei Nabucodonosor fala assim, e há um, né, o quarto que estava ali, que ele tinha a semelhança dos filhos dos deuses, louvado seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, aquela cena foi inacreditável para Nabucodonosor. Como isso pode acontecer? E aí ele chega perto da fornalha e chama Sadraque, Mesaque e Abidnego, sai daí, sai da fornalha. Meus irmãos, aquela ação daqueles 3 homens, né? E quando nós falamos daqueles 3 homens judeus, né? E nós queremos entender isso como uma tipificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que se entregou por nós. Ele se entregou a sua vida. Ele sabia, né, que ele fazendo aquilo que... Ele foi até o final. Assim como aqueles 3 homens foram até o final. Ele entregou sua própria vida. E nós vemos o 4º homem ali, que seria o próprio Espírito Santo de Deus. Né? E essa cena... né, que nós vemos ali daqueles 3 homens e aquele 4º homem, sabe o que nos remete, meus irmãos? Para a nossa reunião aqui, hoje nessa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa reunião. Porque aqueles 3 homens também, eles tipificam o quê? O corpo de Cristo. E aquele 4º homem como Cristo cabeça. Né? Nós somos o corpo de Cristo. E a palavra diz o seguinte, né, que aquele fogo todo... ele não danificou o corpo. Olha que coisa maravilhosa. Não danificou o corpo. Nós, a igreja de Cristo, nós vivemos nesse mundo e passamos por tantas provas, tantas coisas difíceis, tantas perseguições, né? E mesmo passando por todas essas provas, né, o Senhor, ele preserva o corpo. Ele preserva a igreja dele, o corpo de Cristo. A palavra diz, aqui no verso de número 27, né? E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Olha só, nenhum só cabelo das suas cabeças se tinha queimado. Os irmãos têm ideia? Os cabelos, eles nos remetem aos nossos pensamentos. Olha, os nossos pensamentos, muitas vezes, nós como servos de Deus, nós passamos por provas, mas se nós nos recorremos ao Senhor, Ele não tira a nossa mentalidade de Cristo. Ele preserva. Mas é muito difícil isso, porque nós vemos que muitos servos foram provados nisso. E nós fazemos menção de alguns aqui. Vamos lembrar aí de João Batista. João Batista, quando ele estava no ministério dele, ele testemunhou, ele falou assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Era uma revelação maravilhosa. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele falava com ousadia diante de políticos, né, de religiosos da época, e tinha coragem de apontar, olha, esse pecado está te afastando de Deus, está levando para você para a morte, se arrepende agora. Olha, e ali está o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, a ele seguir. Ele é muito maior que eu. Eu não sou digno nem de tirar ali as alparcas das suas sandálias. Né? E João Batista, ele em determinado momento, ele foi preso. Ele foi preso e na prisão, ele via que não tinha saída, e ele começou a pensar um monte de coisa. E começou a pensar o seguinte, será que Jesus é realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Será que é Ele mesmo? Né? Os pensamentos dele começaram a razoar. Mesmo servos de Deus, né, que nós somos, nós precisamos de Jesus, porque há coisas que não tem jeito, nós não conseguimos sozinhos. Né? E se nós nos compararmos ali com João Batista, né, o Senhor Jesus falou assim, olha, não há homem, filho de mulher, que seja maior que João Batista. E quem somos nós? Nós vemos ali Elias, que era um profeta de Deus também, ele passou por tantas provações, né, e o Senhor fez tão grandes coisas e maravilhas através da vida de Elias. Né? Aquela cena em que são mortos ali os profetas de Baal, né? A perseguição que ele estava tendo ali por Acabe e Jezabel, chegou um momento que, mesmo ele tendo sido usado por Deus, ele chegou num momento de depressão tamanha, que ele falou assim, não aguento mais. Eu não aguento mais. Senhor, acho que era melhor eu morrer. Desejou a morte. Falou assim, olha, só sobrou eu. Só tinha eu mais. Todos os profetas foram mortos. Né? Mas o Senhor falou assim, olha, Elias, há 7.000 ainda que eu tenho separado, que não se curvaram diante de Baal. Então, meus irmãos, nós temos que saber a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Né? Muitas coisas nós podemos fazer sozinhos. Né? Ele se deu por nós. Ele
que é o centro de todas as coisas. Muitas vezes nós nos comportamos até como o próprio rei Nabucodonosor. Mas como assim, meu irmão? Está começando a ofender. Né? Como tratar a gente como o próprio rei Nabucodonosor? Eu achei interessante que o pastor, recentemente, ele falou que hoje as nossas crianças, elas têm mais informações que os reis daquela época, sabia disso? Tem mais informações do que César. César era um imperador, assim como Nabucodonosor era imperador. Então, nós nos portamos como reis, porque o rei daquela época dizia o seguinte, o que ele decretava, ele fazia. E hoje nós temos essa liberdade. Nós fazemos tudo o que nós queremos, é verdade ou não? Se eu quero ir para cá, eu vou. Se eu quero ir para lá, eu vou. Se eu quiser comprar alguma coisa, se eu quiser empreender, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. E eu tenho informação para todas essas coisas. Né? E muitas vezes nós achamos que nós somos o centro de todas as coisas. É tudo para mim. Né? Se as pessoas não fizerem aquilo que eu quero, ora, se a igreja que eu estou também servindo não fizer aquilo que eu quero, não serve para mim. E nós nos colocamos como o centro de todas as coisas. Até que nós nos vemos em situações em que nós realmente não podemos fazer nada, aí nós voltamos para colocar Deus no centro de todas as coisas. E quando nós fazemos isso, todas as outras coisas se organizam para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, olha, aquele sacrifício que aqueles homens fizeram, que eu falei que tipifica o sacrifício de Jesus, aquilo que realmente abriu os olhos daquele rei, e ele falou assim, olha, não há Deus fora não há Deus fora esse Deus. Esse é o único Deus que pode salvar, que pode libertar, que pode curar. Nós vemos quando Daniel, né, ele mais para frente, ele vai até as covas dos leões, os irmãos lembram disso? Né? Ele vai à cova dos leões, quem podia ir também na cova dos leões e sair de lá vivo? Quem poderia fazer isso? E o rei, que era o rei Dario, era outro rei um pouquinho mais para frente, ele se angustiou. E eu estou fazendo essa comparação desses reis com as nossas vidas. Ele se angustiou, porque muitas vezes nós vemos as coisas acontecendo na nossa vida e nos angustia, porque nós vemos que nós estamos perdendo a obra de Deus. E ela sai do controle das nossas mãos. Estamos perdendo, aí a gente vai e jejua, como aquele rei Dario fez. Ele jejuou, orou, e pediu para que a obra não se desfizesse na vida dele. E ele passou aquela noite inteira acordado, vigiando, orando. E quando chega de madrugada, ele vai até a cova dos leões, e ele brada ali, Daniel, seria o caso que o teu Deus te livraria da boca dos leões? Sabe o que Daniel falou para ele? Vive, ó rei, eternamente. É isso que o Senhor falou para nós, quando ele foi para a cruz do Calvário, ele foi e morreu por nós, para dizer para nós, vive, ó rei, eternamente. Ele nos deu vida eterna, nós não vamos morrer mais, porque nós cremos no sacrifício de Jesus, porque ele morreu na cruz por nós, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é verdade, nós passamos por muitas provas, e nós não queremos aqui minimizar a prova que cada um está passando. O que cada um está passando é o mais difícil. Não adianta comparar, olha, mas fulano está carregando aquele fardo, é o meu fardo que está pesado. Vá aos pés do Senhor, se reconcilie com Ele, clame a Ele, ó Senhor, me livra, Senhor. E Deus vai voltar a falar para você, vive eternamente, ó Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A palavra mesmo fala, vós sois deuses, né? Vós sois reis. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, né? E nós oramos a Deus para que, por mais provas que nós possamos passar, né? Sempre na igreja, mesmo que o pregador esteja passando por provas, a igreja não pode passar sem ter uma mensagem da parte de Deus. Você, como parte do corpo de Cristo, que está passando por essas provas, por essas dificuldades, né, você é parte do corpo de Cristo. Mas, meu irmão, mas o pastor não me chamou para eu ser parte do corpo de Cristo, eu não tenho uma função na igreja. Claro que você tem. Se você crê no Senhor Jesus, você é parte do corpo de Cristo. E você precisa trabalhar na obra, independente das lutas que você está passando. Se é enfermidade, se é problemas em casa, a luta que você estiver passando. Né? O corpo não pode ser atingido. Né? A prova não pode danificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Passe pela prova, mas não passe sozinho. Assim como aqueles homens, havia aquele quarto ser ali, que é Jesus Cristo. Ele está conosco e Ele nos livra. E Ele vai cuidar da sua mente, para que a sua mente não se dirija para as coisas dessa vida.
Para que você não ache que, olha, para mim acabou, para mim não dá mais. Né? Pensamentos de que, olha, eu não sei, mas eu acho que o sangue de Jesus não é mais suficiente na minha vida. Não é suficiente para sarar as minhas enfermidades. Não é suficiente para limpar o meu pecado. Porque eu pequei demais, eu me afastei demais do Senhor. Não! Isso é mentira. Isso é mentira. Porque não há vil pecado que o Senhor não perdoou na cruz do Calvário. Nada. É tempo de reconciliação. O Senhor, nessa noite, Ele está cuidando disso. Ele conhece a tua caminhada. Ele sabe o fardo que você está levando. Ele está cuidando dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. A palavra fala também que as vestes não se mudaram. Não fala que as vestes se queimaram. Ele fala que as vestes não se mudaram. Olha só. Nem as suas capas se mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Quantas vezes nós vemos pessoas, né, servos de Deus, servas do Senhor, que passam por coisas tão tremendas que a gente pensa assim, olha, eu não aguentaria, não suportaria. E quando a gente vê um sorriso naquela pessoa, você vê a alegria do Espírito Santo dentro dela. Como é que pode isso, se não for uma operação do Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor. As vestes, elas não podem mudar. O nosso testemunho não pode mudar durante as nossas provações. Não importa o que nós estejamos passando. Nós temos que ser identificados com o nosso Deus. Né? As nossas atitudes, as nossas palavras, né? O nosso agir, o nosso falar, tem que ser alinhado. Né? As vestes falam da nossa salvação. Por mais provas que nós passemos, nada nos separará do amor de Cristo. Nem nudez, nem fome, nada, nem o adversário. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário que nós tenhamos esses homens, né, e o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso modelo. Né? Muitas coisas são difíceis, mas nós buscamos, né, a Jesus. Nós buscamos ter a mente de Cristo. Nós buscamos ter ser parte do corpo de Cristo. Né? Agirmos conforme a sua palavra, sermos fiéis a Ele, termos fé que o sangue de Jesus tem poder para nos livrar e para nos direcionar nesse caminho difícil que nós passamos. Né? E aí Nabucodonosor diz o seguinte, ó, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, bendito seja o nosso Deus, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Ele enviou Jesus e nos livrou dessa condenação eterna. Que confiaram nele, nós confiamos no Senhor Jesus. Diga, eu confio no Senhor Jesus. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu Rei e meu Senhor. Não há outro. Né? Olha, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que você abra o seu coração, abra a sua mente, deixe o Senhor trabalhar em sua vida e grandes coisas Ele fará para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. A paz do Senhor, Deus a todos. Glória a Jesus. Eu não sei você, mas está tudo rabiscado ali minhas anotações. Sabe por quê? Porque o Senhor falou tremendamente com você hoje. Falou comigo tremendamente. Eu acho bonito a maneira como... Eu sempre falo isso para o Raul. Raul, sua água está aqui. Ó. Se você não tomar, meu amigo, você vai dar um problema em casa depois. Eu acho muito bonita a maneira como o Raudinei sempre faz essa gloriosa mensagem, sempre evangelística ao nosso coração. E mais uma vez nosso irmão pregou o evangelho hoje aqui. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você crê, o evangelho é poder de Deus para a sua salvação, para a sua libertação. Eu anotei ali, Raul, assim, ó. Você disse que Nabucodonosor queria usar a história deles como um testemunho. Para todo mundo que se levantasse, fosse usada aquela história para dizer o que acontece com quem se levanta contra o rei. O único problema que Nabucodonosor encontrou naquele dia é que Deus também disse que ia usar a história daqueles rapazes como testemunho. E aí deu problema para Nabucodonosor. Sabe, as pessoas te veem na rua, as situações da vida te veem na rua, os demônios te veem na rua, as potestades te veem na rua. E eles falam assim, eu vou usar a vida desse crente mais uma vez como testemunho
para dizer que em Los Angeles, na Califórnia, não adianta crer nesse negócio de Jesus. Mas Jesus, nessa história que nós estamos vivendo nessa cidade, ele olhou para você e disse assim: eu vou mostrar para as potestades da Califórnia como funciona crer em mim ainda no século 21. Você acha que eu estou inventando isso? Abre a sua Bíblia aí, quando ela diz assim, olha, agora as potestades e os potestades e os principados aprendem através da igreja a respeito da multiforme sabedoria de Deus. Nós estamos ensinando o mundo espiritual que o fogo não arde no crente, que as circunstâncias não matam o crente. E isso que o nosso irmão falou é de suma importância. Sabe por quê? Porque eles estavam juntos dentro da fornalha. Jesus disse assim: estando 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali estarei presente no meio deles. Eles eram em 3 na fornalha e o Senhor esteve ali. A palavra que o nosso irmão leu disse assim: o fogo não teve poder sobre eles. Você já viu alguma coisa que o fogo não tem poder sobre? Você já viu que até as portas que são feitas à prova de fogo queimam? As portas feitas à prova de fogo queimam. É por isso que ela deixou de ser porta à prova de fogo e passou a ser porta de retardamento de fogo, porque ela queima do mesmo jeito. Do mesmo jeito ela queima. Mas aí Moisés está lá no meio do deserto e olha uma árvore, um arbusto no meio do deserto, e vê que ele pega fogo como qualquer outro arbusto, mas tem um segredo naquele arbusto: ele não se consome, ele não se acaba. Essa é a minha vida e a sua. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Teraganai Gassura. Glorifique a Deus, o Senhor está no nosso meio. Eu não preciso dar resposta nenhuma às potestades de Los Angeles a respeito das coisas que Ele nos diz todos os dias. Que vocês não podem, vocês são pequenos, essas coisas não vão dar certo, o modelo de vocês é antigo, a igreja da maneira como vocês estão propondo não funciona. Eu não vou dar resposta nenhuma a eles. Eu vou mostrar que o fogo está ardendo e o Senhor está dando vitória do mesmo jeito que Ele disse que daria. O meu convite para você é esse. Você quer trazer essas cordas que têm te prendido para serem queimadas aqui?
Vocês querem vir à frente hoje e trazer, Senhor, essas cordas quem nos deu foi Nabucodonosor. E só elas vão se queimar, porque nós vamos estar libertos. Mesmo podendo sendo contra nós, o fogo não arderá contra as nossas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nem a chama arderá em ti. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Olha, as circunstâncias e o fogo é o mesmo. Quem é diferente é você na prova. O fogo queima qualquer um que seja. Quem é diferente é você na prova. É você que Deus não está deixando desistir. É você que Deus está insistindo. Você já falou várias vezes, chega, essa terra não vale nada, mas Deus não te deixa desistir. Agora, mergulha, meu irmão e minha irmã, mergulha. Mergulha. Mas quando eu falo mergulha, é mergulha mesmo. Faz o que você precisa fazer para mergulhar. Para de dar resposta à circunstância, a pessoas, a projetos humanos, a ideias terrenas. Para! Olha, nós não precisamos responder sobre esse negócio. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos para a fornalha de fogo ardente feliz, cumprindo o nosso propósito. Se Deus falou com você essa noite, vem à frente. Eu não vou cantar hino, eu não vou fazer nada. Eu quero que você venha à frente. É coisa de Deus com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já imaginou o clima que estava? O clima de morte que estava cheirando aquele lugar? Olha, vão matar eles, hein? Esses moços são loucos. Mas eles foram. Eles foram. Não depende de mais ninguém você vir. Depende de você e da sua fé. Se Deus falou com você, vem. Eu já falei para você outras vezes, eu não tenho condição de produzir ambiente, não tenho condição de combinar nada com ninguém. O que eu tenho condição de fazer é pedir ao Deus do céu que fale aos nossos corações quando nos reunimos aqui, nesse culto para adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se você veio aqui à frente, se ajoelhe. Eu quero que você se prostre diante de Deus, porque é coisa sua com Jeová hoje. É coisa daquele que disse, assim é hoje, Senhor. É hoje que o Senhor vai me dar vitória sobre isso. É hoje que eu não dou mais resposta para o inferno sobre essas questões. É hoje que vale a pena, e de uma vez por todas vai valer a pena, confiar naquilo que o Senhor tem nos trazido aqui para fazer, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu levantei você aqui nesse lugar para você fazer uma obra especial e diferente. Você levanta a sua cabeça, coloca as suas mãos no batente, no arado, e não se levante nele até que eu acabe minha obra com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, para a glória do Teu nome nós estamos aqui, Jesus. Nos reunimos na Tua presença, Senhor, Pai, para derramar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Nós estamos à sua disposição, Senhor, entregues, ó Pai. O que é mais, ó Senhor, que nós poderíamos fazer que nós não fizemos, ó Senhor, o Senhor sabe. Senhor, Pai, eu falo no plural porque não é um só, Senhor, mas alguns aqui já bateram a porta, já foram no lugar, já pediram, já perguntaram, já imploraram para a pessoa, já falaram com o Senhor na madrugada. E a resposta é sempre não, a porta é fechada, a cara é feia. É tratado às vezes como pessoa menor, porque não está entendendo, porque não sabe, porque parece que não entende o trabalhar de Deus, ou então está colocando na cabeça aquilo que não é. Mas nessa noite, Senhor Pai, o Senhor escreve um memorial, Senhor,
nesse dezembro de 2022, ó Senhor Pai, o Senhor faz um memorial nessa casa, Senhor, que Nabucodonosor vai ter que escrever uma cartinha, Deus. Ele vai ter que falar alguma coisa diferente, que não se pode mais mexer com essa gente, que a porta tem que estar aberta, que tem que obedecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque só Ele que livra, Senhor Pai, como o Senhor tem livrado. Senhor Pai, eu sei do que eu estou falando no mundo espiritual, e eu sei que os teus filhos, ó Senhor, terão prova nessa semana ainda, Senhor, daquilo que o teu filho ministrou nessa noite, ó Deus, que ninguém pode livrar como o Senhor Jesus Cristo livra, que ninguém pode fazer, Senhor, como o Senhor faz, que ninguém abre a porta como o Senhor abre, e que só o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai, Senhor, é o que nós oramos e te pedimos agradecidos, ó Pai, pela tua presença. Ah, tua presença, doce presença, gloriosa presença. É por isso que nós te adoramos aqui, Senhor. É por isso, Pai, que nós te glorificamos, ó Senhor, porque ninguém na terra pode fazer as coisas que o Senhor faz. Ah, Pai, agora cumpre o teu propósito na vida dos teus filhos. E nós teremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Pai, despede o teu povo em paz, ó Senhor, cumprindo, Senhor, todo o propósito que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Senhor Pai, abençoando ainda o tempo que nós vamos ter juntos ali, Senhor Pai, e fazendo com que o nosso coração se lembre desse tempo e desse horário, e nunca se esqueça do que o Senhor fez. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, feliz, alegre, liberto. Amém.